A paz do Senhor, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal do professor Álvaro Bruno para mais uma videoaula da Escola Bíblica Dominical de Jovens da nossa querida CPAD, a Casa Publicadora das Assembleias de Deus, a nossa livraria evangélica. É ali que você encontra as melhores bíblias, livros evangélicos, revistas para a escola dominical e todo o material que você quiser dar de presente, livros de estudos, comentários bíblicos. Ali você encontra coisas maravilhosas. Você, professor e aluno da escola dominical, precisa conhecer a livraria da CPAD, ali na Conselheiro Cotegipe, no Belenzinho. Faça isso e você não vai se arrepender. Lembrando, deixa aqui embaixo também seus comentários, se inscreva no canal. Se perdeu a aula anterior, tem a playlist, providencie, assista, para você não perder a linha de raciocínio do trimestre. Nós estamos no quarto trimestre de 2022, falando na lição de jovens sobre liderança na Igreja de Cristo. Vamos à lição número 2, 9 de outubro de 2022, a pessoa do líder. Texto principal está em 3 João e o versículo 2. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma. O resumo da lição é: o líder deve cuidar da sua saúde física, mental e espiritual. Os objetivos desta lição: primeiro, apresentar o líder como indivíduo; segundo, expor os cuidados que um líder deve ter; e terceiro, compreender a respeito da vida espiritual e familiar do líder. Lembrando que o comentarista desta lição é o pastor Elias Torralbo. Ele é mestre em teologia sistemática e especialista em gestão escolar, e também é o diretor executivo da nossa FAESP, Faculdade Evangélica de São Paulo. Então esse é o nosso comentarista. O texto bíblico da nossa lição, da nossa segunda lição, está em 1 Timóteo 3, do versículo 1 ao 13. Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda a modéstia. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Não neófito, para que, ensoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo. Convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. Da mesma sorte, os diáconos sejam honestos, não de língua dobre, não dados a muito vinho, não cobiçosos de torpe ganância, guardando o mistério da fé em pura consciência. E também estes sejam primeiro provados, depois sirvam, se forem irrepreensíveis.
Da mesma sorte, as mulheres sejam honestas, não maldizentes, sóbrias e fiéis em tudo. Os diáconos sejam maridos de uma mulher e governem bem seus filhos e suas próprias casas, porque os que servirem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. Aqui então nós temos o texto bíblico. Na introdução diz o seguinte: em geral, o trabalho do líder é valorizado em detrimento de sua pessoa. É preciso ressaltar que a pessoa do líder precede a sua liderança. Primeiro vem a pessoa do líder, depois vem a sua ação. Isto é, ele deve ser valorizado por suas qualidades, seu caráter e não somente pelo trabalho que executa. É comum os liderados criarem expectativas quanto aos resultados apresentados por seu líder. Contudo, os resultados positivos de sua liderança só serão possíveis à medida que ele estiver bem no seu relacionamento com Deus, a sua comunhão com Deus, que nós já tratamos na primeira aula. Ele precisa ter um bom relacionamento com Deus, consigo mesmo e com as pessoas que o cercam. Então aqui nós temos um tridimensional: a comunhão com Deus, um bom relacionamento com Deus, um bom relacionamento consigo mesmo e um bom relacionamento com as pessoas que o cercam. Então nessa lição nós vamos refletir a respeito da pessoa do líder. Vejamos isso no tópico 1, o líder como indivíduo. Primeiro, a personalidade do líder. Em linhas gerais, a personalidade tem sido definida como o conjunto de fatores afetivo, emocional e habitual que juntos formam o ser de uma pessoa. Então, isso aqui é a personalidade, é o conjunto afetivo, emocional e habitual. A personalidade também está ligada à consciência que a pessoa tem de si mesma e como ela lida com o ambiente onde vive. Então, a personalidade ela está muito ligada à autoconsciência, à própria consciência da pessoa, como ela se enxerga, né? Como ela se vê e como ela vê o ambiente ao seu redor. O líder é uma pessoa, então, que por sua vez possui uma personalidade própria capaz de torná-lo um ser único. Todo ser humano ele é um ser único. Não existe outro igual a você no planeta Terra e nem nunca vai existir. Então, toda pessoa ela é uma personalidade única. Ele necessita, então, o líder necessita ter uma personalidade moldada pelos princípios bíblicos. Para ele ser um líder cristão, ele precisa seguir os princípios bíblicos e a sua personalidade precisa ser norteada e moldada pelos princípios bíblicos. Ele precisa ser cheio do Espírito Santo e agora vem o que muitos não gostam. Ele precisa reconhecer seus pontos fortes e fracos, tá? Se deseja ter sucesso na realização do seu trabalho. Então, o líder ele precisa conhecer as suas limitações, ele precisa saber no que ele é forte e ele também precisa ter consciência daquilo que ele é fraco para ele poder melhorar. Então, aquele que se dedica em aperfeiçoar a própria personalidade. Tá? O líder ele tem que fazer esse trabalho com a ajuda do Espírito Santo, tá? Buscar aperfeiçoar a sua própria personalidade, buscando moldá-la
aos padrões de Cristo. Então, se a pessoa faz isso, o que vai acontecer? Esse líder será bem-sucedido e os resultados do seu trabalho serão positivos e duradouros. Tá? Então, o líder ele precisa buscar aperfeiçoar a sua personalidade, tá? E moldar sua personalidade aos padrões de Cristo. Número 2, então aqui é a personalidade do líder. Número 2, a humanidade do líder. Então, uma coisa é a personalidade, agora nós vamos falar da humanidade. Ao formar o homem, Deus o constituiu de corpo, alma e espírito. Eu vou ler na NAA, Nova Almeida Atualizada, Gênesis 2 e 7. E você abra aí a sua Bíblia de Estudo Pentecostal, a melhor Bíblia de Estudo do Brasil, que obviamente você encontra lá na Casa Publicadora das Assembleias de Deus, a Livraria do Povo de Deus. Gênesis 2 e 7. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Tá? Então aqui nós temos Deus criando o homem. E definitivamente nós vamos ver isso em 1 Tessalonicenses 5:23. Eu estou na Nova Almeida Atualizada. Abra sua Bíblia em 1 Tessalonicenses 5:23. Porque Deus criou o homem tricotômico, espírito, alma e corpo. Pelo menos é o que está escrito aqui em 1 Tessalonicenses 5:23. O mesmo Deus da paz os santifique em tudo, e que o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então Deus criou o espírito, a alma e o corpo. Logo, todas, essas três partes do ser humano advém do Criador, é dada por Deus e tem a mesma importância e o mesmo valor para ele. Então, para Deus, o seu corpo, a sua alma e o seu espírito são imprescindíveis, são fundamentais. O líder, portanto, não deve esconder sua humanidade de seus liderados. O líder, ele precisa ser humano, ele precisa ser transparente. Ele necessita nutrir a sua vida espiritual, ele precisa cuidar da sua vida espiritual, ele precisa cuidar de sua saúde física e mental. O líder precisa ter cuidado com o seu corpo, com o seu físico e também cuidado com a sua mente. O líder, por exemplo, não pode se comportar e nem ser visto como um super-herói, pois é humano e está sujeito às enfermidades e falhas. Então, essa ideia do líder passar para os seus liderados uma visão, uma imagem de super-homem, isso é errado, cuidado. O líder, ele é um ser humano, ele está sujeito às enfermidades e às intempéries da vida também. Tá? Então, a humanidade do líder. Número 3, o líder e os seus relacionamentos. Em primeiro lugar, o líder precisa desenvolver um relacionamento real e sincero com Deus. Isso daqui é uma premissa fundamental. O líder cristão, ele precisa ter um relacionamento verdadeiro com Deus, através da leitura da Bíblia, através da oração, através do jejum. Precisa desenvolver um relacionamento íntimo com Deus. Talvez você me diga, mas eu já tenho, ou o meu líder é assim. Não, isso é de suma responsabilidade. Há muitas pessoas que não têm compromisso com a palavra de Deus porque elas não têm um relacionamento real com Deus.
então a sua liderança ficará totalmente comprometida. Depois, então tem que ter um relacionamento real e sincero com Deus, depois consigo mesmo e com as pessoas que o cercam. O líder precisa ter um relacionamento consigo mesmo. Ele precisa se conhecer. Ele precisa saber dos seus limites, né? O líder tem que ter um relacionamento com ele mesmo e com as pessoas que o cercam. Isso é óbvio, né? A desobediência de Adão, por exemplo, lhe custou o rompimento de seu relacionamento com Deus, levando a perceber a sua própria nudez. Adão viu que estava nu, ele e Eva, e a atribuir a culpa de seu erro a Eva, a sua mulher. Isso está lá em Gênesis 3, do 6 ao 12. Então veja que Adão ele não assumiu como líder ali do Jardim do Éden, ele não assumiu a culpa, ele transferiu a culpa para sua mulher. Note então que assim que a relação de Adão com Deus foi quebrada, ele teve dificuldades de se relacionar consigo mesmo e também com a sua mulher. Então, se houve um rompimento do relacionamento de Adão com Deus, automaticamente ele teve problema consigo mesmo e teve problema com a sua mulher. Com base, então, nessa verdade bíblica, é possível afirmar que o líder ele deve ter relacionamentos saudáveis nas seguintes dimensões. Primeira, transcendental, na dimensão com Deus, na dimensão espiritual. Ele deve ter um bom relacionamento com Deus, um relacionamento saudável, um relacionamento pessoal, um relacionamento consigo mesmo. Quando a gente fala assim, parece estranho, mas você não é o que você vê, você é o que está dentro de você. Você é a sua alma. Então você precisa ter essa comunhão com a sua alma. Davi falou sobre isso, porque te abates, ó minha alma. Ele conversava com a alma dele. E eu e você também, nós precisamos conversar com a nossa alma. Nós temos que ter um relacionamento conosco mesmo, né? Tem pessoas que nem sabem disso, né? Às vezes a gente conversando com as pessoas acham que você está falando uma coisa do outro planeta, mas não é. Eu preciso me relacionar comigo mesmo. Eu tenho que saber falar comigo, né? É isso que ele está falando. E também na dimensão interpessoal, com outras pessoas. Nós temos que ter relacionamentos saudáveis com as pessoas com quem nós convivemos. Aí esse relacionamento saudável vem através do respeito, vem através da educação, vem através do amor, né? O amor que Jesus mandou que nós amássemos o nosso próximo como a nós mesmos. Então, você desenvolve bons relacionamentos e relacionamentos saudáveis quando você ama e respeita. Lógico que dentro do amor está todas essas virtudes, né? A boa educação, o cuidado e etc e tal, tá? Então nós vemos aqui o líder como indivíduo. Vimos a personalidade do líder, vimos a humanidade do líder e vimos o líder e os seus relacionamentos. Número 2, cuidados que um líder deve ter. Vamos lá. Primeiro, conhecer o seu limite de atuação. Na igreja local, existem vários líderes que atuam em diferentes áreas. Então você tem o líder da área musical, você tem o líder das crianças, o líder dos jovens, né? O líder da classe de adultos, por exemplo, na escola dominical, de irmãs e etc e tal, o líder da tesouraria, o líder da secretaria. Você tem vários tipos de lideranças, tá? A escolha do líder deve ser feita de forma sábia, depois de muita oração e jejum, seguindo
o exemplo da igreja do primeiro século. Vamos ver aí Atos, capítulo 13. Atos, capítulo 13. Nós vamos ver a escolha do líder. Eu vou ler na Nova Almeida atualizada. Atos 13, 1 e 2. Havia na igreja de Antioquia, e aí pode ser que nós digamos que sejam líderes, profetas e mestres, Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que tinha sido criado com Herodes o tetrarca, e Saulo. Enquanto eles estavam adorando o Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse: separem-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então veja, eles estavam orando e jejuando e adorando ao Senhor, e o Espírito Santo fez a escolha para aquela obra daquele momento. Caso contrário, se você não fizer essa escolha de forma sábia, haverá prejuízos na obra do Senhor. Um líder que não conhece os seus próprios limites de atuação está sujeito a não cumprir a sua missão adequadamente, ou querer executar uma função que não lhe compete, invadindo o espaço de outro líder, o que pode causar diversos conflitos. Então, o líder ele precisa conhecer a sua área de atuação, os limites do seu papel. O apóstolo Paulo, por exemplo, advertiu Timóteo, o jovem pastor, para que ele fizesse a obra para a qual ele havia sido chamado, com moderação e resiliência. 2 Timóteo 4 e 5. Abra aí a sua Nova Almeida atualizada, que você já comprou, né? Você precisa ter essa Bíblia, é muito boa. 2 Timóteo 4 e o versículo de número 5. 2 Timóteo 4 e 5. Mas você seja sóbrio em todas as coisas, suporte as aflições, faça o trabalho de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério, ou seja, faça o seu trabalho de um evangelista, suporte as aflições. Então veja, Paulo dando a ele essa resiliência, tá? Então, diante dos sofrimentos vividos por Timóteo, a orientação que recebeu foi para que, independente de quaisquer circunstâncias, ele permanecesse em seu lugar, fazendo o que havia recebido como missão da parte do Senhor. Então ele tinha que ficar lá, cumprir a sua missão, desenvolver o seu trabalho. Esta é a melhor forma de se enfrentar e vencer os desafios da liderança, que é ficar na posição que Deus estabeleceu. Então o líder ele precisa ficar firme, ele precisa ser resiliente, ele precisa suportar as aflições daquele papel, daquela missão que ele recebeu. Uma das marcas de um líder de sucesso é a clareza que ele tem da missão que o Senhor determinou para ele. Quando você sabe qual é a sua missão, quando você tem clareza, você vai até o fim. Não importa, como diz uma frase aí, né? Missão dada é missão cumprida. Você tem que ir até o fim. É o que Paulo está falando para Timóteo. Tá? Tem que suportar e ir até o fim. Então aqui nós temos, primeiro, conhecer o seu limite de atuação. Cada um tem que saber até onde pode ir. Número 2, ter o devido preparo. Depois de conhecer sua vocação, identificar o seu limite de atuação, o líder precisa dedicar-se aos estudos, buscando conhecimento. O líder precisa estudar,
precisa se preparar. Todo líder precisa de preparo espiritual e intelectual, como podemos ver na orientação de Paulo a Timóteo, citando 1 Timóteo 4,13. Persiste em ler, exortar e ensinar. Persiste em ler. Tem que se preparar, tem que ler. Lá na CPAD, quando você for até lá comprar uma revista, comprar uma Bíblia, aproveite e procure lá na área de liderança livros que te ensinem como ser um líder eficiente. É muito importante você ler. Outro aspecto do preparo do líder, de um líder, é o pessoal. E isso se percebe nas palavras de Paulo aos líderes da igreja que estava em Éfeso. Olhai, pois, por vós. Atos 20, 28. E a Timóteo, tem cuidado de ti mesmo. 1 Timóteo 4,16. O sucesso de um líder é resultado de disciplina, esforço e preparo. O líder precisa se preparar. O líder precisa se esforçar. O líder precisa ter disciplina. Ele precisa cuidar de si mesmo, tá? Da sua vida espiritual. Depois, número 3, ter cuidado com as expectativas dos outros. O que realmente devemos esperar de um líder? Em 1 Coríntios 4, 1 e 2, o apóstolo responde dizendo que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Segundo o texto bíblico, devemos esperar que ele seja um fiel servidor de Cristo. Um líder precisa ser fiel seguidor de Cristo. O líder necessita compreender e crer que os resultados positivos do seu trabalho, em parte, são resultado de sua dedicação, esforço e disciplina. Mas, sem Deus, nada podemos fazer. É Ele, é Deus que dá o crescimento. É necessário também que o líder firme as suas expectativas em Deus e não nas respostas de seus liderados, para que não venha a se decepcionar, como aconteceu com o profeta Samuel. Então, não se autoavalie pelas expectativas dos outros. Você tem que estar firmado nas expectativas em Deus, esperar em Deus, viver e fazer para agradar a Deus acima de tudo. Tá? Não se afiançar nas expectativas dos seus liderados. Tenha cuidado com isso. Número 3, a vida espiritual e familiar do líder. Primeiro, a espiritualidade do líder. É fundamental que o líder tenha uma espiritualidade saudável, pois ela é que vai estabelecer a forma como ele se relaciona com o próximo e principalmente com os da sua família. Espiritualidade saudável. A expressão dignidade pode definir bem a espiritualidade de um líder, pois ele deve ter dignidade moral, dignidade espiritual e dignidade intelectual no seu lar e fora dele. Então, o líder, a espiritualidade do líder envolve a sua intelectualidade e envolve também a sua moralidade, como o líder é dentro de casa e como ele é fora de casa. O líder precisa tomar muito cuidado, observar tudo isso que nós acabamos de falar. Número 2, o líder e a sua família. Paulo escreveu a Timóteo mostrando as qualidades que os pastores e diáconos deveriam ter, esses líderes. Dentre as várias qualidades, ele cita, primeiro, que deveria ser marido de uma mulher.
Porque naquela época era muito comum os homens terem várias mulheres, né? Mas para ser um líder precisava ser marido de uma só mulher e que governasse bem a sua casa, tendo seus filhos em sujeição, né? Que ele tivesse autoridade dentro da sua própria casa, sobre a sua família. O líder precisa ter uma família funcional, tá? E o seu primeiro compromisso é com a sua esposa e com os seus filhos. O que é uma família funcional? O próprio nome já dá a dica, é uma família que funciona, uma família que segue os padrões corretos, um homem, uma mulher, seus filhos, obediência, respeito entre os membros da família, diferente de família disfuncional, onde o pai apanha da mulher, onde os filhos batem na mãe, xinga o pai, sai, não dá satisfação, pessoas metidas com bebidas alcoólicas, drogas, agressões. Isto é uma família disfuncional. A família do líder tem que ser uma família funcional, tem que estar dentro das normativas bíblicas e da sociedade. O líder tem a responsabilidade de manter uma base familiar saudável e bem estruturada. Então, o líder da casa, ele tem que buscar que a sua família seja uma família saudável, que a sua família seja uma família bem estruturada. O líder, ele é o modelo, ele é o exemplo, ele vai ser seguido por outras pessoas. Então, o líder e sua família. Práticas espirituais de um líder. Primeiro, reconhecer as próprias limitações é o ponto de partida para uma vida de entrega a Deus. Então, o líder, ele precisa entender que ele não é perfeito, ele precisa entender que ele tem limitações e, sabendo de tudo isso, ele precisa ter uma estrutura espiritual, um relacionamento, uma comunhão com Deus efetiva e permanente. Tá? Esse é o ponto de partida. Quando reconhece as limitações, ele se entrega completamente nas mãos de Deus, para que Deus tenha misericórdia. Então, somente um líder que depende do Senhor se dedica à oração, à leitura bíblica e ao jejum. Então, quando o líder reconhece suas limitações, sua pouca força, como está escrito lá em Apocalipse, então esse líder vai buscar ao Senhor, vai desenvolver uma vida de oração e jejum e vai ler a palavra de Deus, vai estudar a palavra de Deus para poder melhorar na sua vida espiritual e nas suas práticas do dia a dia de liderança. Assim, nós chegamos então à conclusão. Vimos aqui a espiritualidade do líder, o líder e sua família, e as práticas espirituais de um líder, né? Oração, jejum e muita leitura da palavra de Deus. Conclusão: por mais importante que seja o trabalho que um líder executa, a sua pessoa é ainda mais respeitável aos olhos de Deus. Então, o mais importante para Deus não é aquilo que você faz, mas é aquilo que você é. Isso é mais fundamental. Tanto que em Mateus 7 fala de um grupo que vai ser rejeitado por Deus, porque vai chegar lá e vai falar, mas nós expulsamos demônios, nós curamos, e Jesus vai falar, eu nem sei quem é vocês. Então veja, não é aquilo que você faz que é fundamental para Deus, mas é aquilo que você é e o seu relacionamento com Deus. O líder precisa ter essa consciência, tá? Com base então nesse fato, vimos alguns aspectos que envolvem a vida do líder como indivíduo. Aprendemos que a comunhão com Deus deve estar acima do trabalho, pois a sua comunhão será a garantia da sua vitória na sua trajetória, na sua
liderança. Assim nós concluímos a lição número 2 do dia 9 de outubro de 2022, a pessoa do líder. Se você gostou, deixe o seu gostei. Se não gostou também, não tem problema, pode dar o seu dislike, fique em paz, mas deixa aqui embaixo a sua participação, o seu glória a Deus, o seu a paz do Senhor, e não se esqueça de orar por mim, pelo pastor Fernando e por toda a nossa equipe, para que esse trabalho seja cada vez mais abençoado por Deus. Também olhe na playlist, assista a aula anterior e, permitindo Deus, estaremos juntos na próxima aula, na lição número 3. Um abraço apertado para você e para toda a sua família.